Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o tema de hoje é o seguinte: o mal que a inveja faz. Eu vou ler com vocês hoje o livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1 ao 28. Está escrito assim: José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele disse-lhe: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? Verso 16. E ele lhe disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Ruben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra,
e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então aqui a gente vê, né, a história de José, filho de Israel, e a gente percebe que o primeiro motivo da inveja dos irmãos de José é porque era perceptível que José era o filho preferido. Tanto é que José, ele ganhou uma túnica diferente do seu pai. Por quê? Porque José era filho, de fato, da mulher a quem Israel amava. E, além de tudo, era um filho da sua velhice. Então, José era especial aos olhos do pai dele, o que não significava que o pai dele não amava os outros irmãos dele. O pai amava todos, mas José era diferenciado. Além do que, José, ele não tinha maturidade, ele não tinha discernimento, né? E aí ele sonhava e contava os sonhos para todos os irmãos dele. Algo que a gente precisa discernir na nossa vida é para quem a gente fala as nossas coisas, com quem a gente compartilha os sonhos que Deus nos dá, os projetos que Deus coloca nos nossos corações, porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir e para saber aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Então, muitas das vezes, se a gente contar a dimensão do chamado que Deus tem para a nossa vida, a pessoa vai sentir inveja de nós e muitas das vezes vai até tentar impedir que aquele propósito que Deus tem se cumpra na nossa vida, vai tentar travar a bênção. Aqui a gente percebe que os irmãos de José fizeram isso com ele. Uma das coisas que a inveja faz é o seguinte: muitas das vezes a pessoa, quando sente inveja, ela pensa assim: eu não posso ser essa outra pessoa. Os irmãos de José não poderiam tomar o lugar dele. Eu não posso ter o que essa pessoa tem. Eu não posso ter uma túnica diferenciada como meu irmão tem. Então também eu quero impedir que ele seja abençoado. Então eu vou matá-lo e aí acaba a história dele. E assim, a gente percebe aqui na história de José que alguns dos irmãos até pensaram em dar cabo da vida dele, né? E um outro irmão dele, o Rubem, né? Ele interveio e falou... Foi o Rubem? Não, foi Judá, gente, desculpa. Judá, ele falou: que proveito, no verso 26, que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendamo-los a estes ismaelitas. Então, assim, Judá, ele interveio, né, para que não houvesse a morte de José. A gente sabe, no decorrer da história de José, que até o fato dele ter sido vendido para o Egito foi para a preservação dos israelitas, né? Porque depois houve fome na terra e José passou por muitas coisas e depois de anos ele se tornou governador do Egito. Mas não é esse o tema abordado hoje. Hoje eu estou falando com vocês sobre a inveja e o que a inveja ela pode trazer de ruim para as nossas vidas. A inveja, ela pode nos roubar coisas, né? Nesse caso aqui da história de José, a inveja que os irmãos tiveram fez eles tomarem uma atitude contrária, né, aos princípios de Deus, que eles venderam o irmão, mentiram pro pai deles, né?
fizeram a primeira besteira, em seguida fizeram a outra besteira para querer cobrir a besteira que eles fizeram. E aí eles falaram para o pai de José que José havia sido morto. Então, nesse caso, a inveja, ela roubou a paz do pai de José. A inveja roubou anos de convívio do pai de José com ele. E também, consequentemente, roubou a paz dos irmãos dele. Porque, assim, eles venderam e depois da venda do irmão deles mais novo, eles não sabem o que se sucedeu com o irmão deles. Então, eles ficaram com peso na consciência. E muitas das vezes isso acontece conosco, né? Quando a gente tem inveja de alguém, a gente não tem a paz, né? E quando a gente tem inveja de alguém, isso é tão interessante porque, assim, a inveja, ela faz com que a gente não perceba o nosso valor. Porque, assim, se eu estou olhando para o meu irmão e querendo ser o meu irmão e querendo ter o que o meu irmão, o que a minha irmã tem, é porque eu não entendo ainda o quão precioso, o quão preciosa eu sou para Deus. Eu ainda não entendi que eu sou uma pessoa única, que Deus tem um propósito especial para minha vida, que é diferente do propósito que Deus tem para a vida do meu irmão, que é diferente do propósito que Deus tem para a vida da minha irmã. E aí eu fico ali me comparando. Eu já fui uma pessoa invejosa, né? Quando eu tive depressão, eu posso falar por experiência própria. Eu tinha muita inveja da minha irmã de sangue mesmo. Por quê? Porque eu pensava o seguinte: caramba, tudo dá certo pra minha irmã e nada dá certo pra mim. Porque minha irmã já é casada, vai fazer 10 anos de casada esse ano de 2021. E aí eu falava, caramba, tudo pra dar, e foi mais tranquilo. Na área sentimental, ela escreveu uma carta pra Deus, pediu uma pessoa com as características do meu cunhado, e Deus deu o meu cunhado a ela, eles construíram a casa, se casaram, tem uma família abençoada. Então, assim, muitas das vezes eu olhava para minha irmã e eu queria ter aquilo que ela tinha, né? Mas o que ela tem hoje foi algo que ela construiu em Deus, que ela seguiu a direção de Deus, que ela ouviu a voz de Deus, e por isso o propósito de Deus se cumpriu na vida dela. E assim, o que Deus tem para minha irmã não é o que Deus tem para mim. É isso que a gente precisa entender. O carro que Deus deu para o meu irmão não é o carro que Deus vai dar para mim. De repente seja um na minha visão inferior, de repente um superior, mas eu preciso ansiar por aquilo que Deus tem para mim. Não ficar olhando para a grama do vizinho e achando que a grama do vizinho é mais verde do que a minha, que a família do vizinho é mais abençoada que a minha. Muitas das vezes nós, como cristãos, nós olhamos para o ímpio e falamos, nossa, mas eu que sou crente, sou dizimista, sou ofertante, vivo passando por prova na área financeira, o meu vizinho troca de carro todo ano meu vizinho viaja pro Nordeste, pro Sul, aí você vê o seu vizinho pra cima e pra baixo e fica se comparando. Só que a gente precisa compreender que a nossa vida é diferente. Quando a gente anda com Deus, é tudo diferente. Os processos que a gente passa são diferentes. A gente não tem que ter inveja do ímpio. A gente não tem que ter inveja daquele que não serve a Deus. Porque a gente sabe que o fim deles, se eles não aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, é de morte eterna. O nosso não. A nossa tribulação, ela pode durar um pouco de tempo, mas o nosso fim é a eternidade com o Senhor Jesus. E uma das coisas que nós precisamos é ter convicção na nossa vida com respeito à nossa salvação. Eu tenho certeza que eu sou salva. Eu tenho certeza que hoje, se eu fechar os meus olhos, eu vou acordar na eternidade com Jesus. E você, meu querido, minha querida, você está certo da sua salvação? Isso é importante você refletir. Então, a inveja, ela nos rouba.
nos rouba a paz, nos rouba o nosso valor como pessoa, assim como a nossa voz é única, o nosso DNA é único, nós somos seres únicos para o Senhor. Deus tem um propósito específico e especial para a minha vida, para a sua vida, e você não precisa querer ser igual a ninguém. Você não precisa querer ter o que alguém tem. Você precisa querer e buscar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não ficar olhando para a vida do outro. E aí a gente sabe que nessa história toda da inveja dos irmãos de José, houve muitas perdas, né? Muitas perdas emocionais, muita perda de tempo, né? De convívio. Houve mentira, porque quando entra a mentira na história, o inimigo entra também. Então houve tudo de ruim, né? Começou com um pensamento, esse pensamento se tornou um sentimento e virou uma atitude, e eles de fato venderam o irmão dele mais novo e pensaram, inclusive, cogitaram a ideia de matá-lo. Tem pessoas que falam que a inveja mata, e ela pode matar realmente. Nós precisamos ter cuidado com esse tipo de sentimento quando vem no nosso coração. Nós precisamos orar, impor a nossa mãozinha santa, abençoada, orar a nossa mente. Nós precisamos pedir que nós tenhamos a mente de Cristo, porque na nossa vida as coisas só mudam, e nós só mudamos de dentro para fora quando a gente começa a compreender que nós precisamos nos parecer cada dia mais com o nosso Senhor. Então, essa é a palavra de hoje, que venha abençoar você. Caso você esteja ou tenha em algum momento inveja de alguém, ora, pede para Deus: Senhor, me mostra o meu valor, me mostra aquilo que tu tem para mim, que você vai ver que o que Deus tem para você é tão grandioso, tão relevante, que você não precisa ter inveja dos outros. Fica na paz do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, deixa o like. E se essa palavra falou com você, você lembrou de alguém, compartilha esse vídeo para abençoar a vida de uma outra pessoa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.